Muito bem, então, pessoal, vamos iniciar agora um modelamento 3D utilizando o SolidWorks. Até agora a gente desenvolveu o esboço no SolidWorks, ou seja, o desenho bidimensional de base para criar um sólido. Então agora a gente vai utilizar isso que a gente aprendeu do esboço para criar então os modelos 3D. Então vamos lá. Arquivo novo, né? Então a gente vai estar ainda no ambiente de peça, porque a gente está construindo peça, a gente está aprendendo a construir peça, né? Lembrar que isso é feito em duas etapas. Primeira etapa, criação de um esboço, depois aplicação de recursos para transformar um esboço num sólido. Então a gente vai continuar aqui no ambiente de peça. Então vamos fazer aqui um esboço. Eu vou modelar então agora um cilindro, tá? Um cilindro, e existem várias maneiras de modelar um cilindro, e eu vou utilizar o método mais tradicional, que é por extrusão, tá? Então eu vou pegar aqui o plano frontal e vou esboçar a seção transversal desse cilindro, ok? Então vou fazer um cilindro com 50 milímetros de diâmetro, é o mesmo exemplo que eu apliquei lá nas aulas introdutórias. E vou agora construir, né, eu vou criar um volume, né? Como é que eu crio um volume a partir de um esboço? Então o esboço, como eu disse, né, como a gente já falou aqui, é um perfil de base para criar um volume. Eu quero fazer o cilindro com 50 milímetros de diâmetro e 100 milímetros de comprimento. Então o que eu esbocei aqui é o perfil da seção transversal do cilindro, que vai ter que ter 50 milímetros de diâmetro. A dimensão do diâmetro do cilindro é dado aqui no esboço. E como é que eu faço então para criar um cilindro com esse diâmetro? Eu posso desenhar o esboço da seção transversal do cilindro e dar uma altura para essa seção transversal, fazendo ela criar uma altura de 100 milímetros de comprimento, dar um comprimento para ela. Então a ferramenta que transforma o esboço num sólido, a gente chama aqui, o SolidWorks chama de recurso. Onde que a gente encontra essas ferramentas, né, esses recursos? Tá? A gente encontra aqui nessa aba recurso. Então a gente vai trabalhar basicamente agora aqui com a aba esboço, que nós vínhamos trabalhando até agora, e agora também a aba recurso. Tá? Então aqui na aba recurso tem uma série de ferramentas que também podem ser encontradas aqui, ó, ferramentas, inserir ferramentas de recursos, né? Tem várias outras ferramentas aqui. Então aqui eles colocados só as principais, tá? E a gente pode ver que a maior parte delas está desabilitada. Existem poucas ferramentas habilitadas aqui. O que está habilitado agora é esse ressalto base extrudado, ressalto base revolucionado, ressalto base varrido, né, e as outras não estão aqui. Porque é o seguinte, existem basicamente dois tipos de recurso. Existem os recursos de criação de volume e existem os recursos de modificação de volume. Tá? Então, enquanto a gente não tem volume nenhum, então no momento aqui a gente só está com esboço, nós não temos um modelo 3D criado. Então eu não posso modificar um volume, eu posso só criar um volume. E o esboço que eu tenho aqui é desse tipo, né, um esboço único. As únicas ferramentas que eu posso utilizar para criar volume são essas aqui, ó. A ferramenta de recurso mais usada aqui no SolidWorks é exatamente essa, ó, ressalto base extrudado. Né? Ele faz a extrusão de um esboço, criando volume através da extrusão de um esboço. Tá? Então o que ele vai fazer aqui é aumentar o comprimento desse esboço, dar uma altura para ele, e a altura a gente vai definir aqui. Nos vídeos posteriores eu vou falar de cada ferramenta aqui, as principais ferramentas específicas aqui de recurso. Então no momento aqui é só para a gente entender como que funciona o modelamento 3D. Tá? Então vamos lá. Eu vou criar essa altura aqui, ó. Eu vou dizer que vai ter 100 milímetros de comprimento. Então aqui nessa opção a gente coloca aqui o comprimento que a gente quer. Ele mostra em amarelo o que ele vai fazer, tá? Não foi confirmada ainda a ferramenta, eu posso mudar, ó. Tá? Ele está mostrando em amarelo o que está acontecendo, estou visualizando o que está acontecendo. E agora eu venho aqui nesse botão verde aqui, ó, né, e dou uma confirmação, um OK, para confirmar a aplicação desse recurso. Tá? Então veja o que aconteceu aqui. Ó. Aconteceu que agora aquele esboço ele ganhou uma altura de 100 milímetros. Se eu visualizar aqui as dimensões, clicar com o botão direito em anotações e mandar ele exibir dimensões do recurso, ele vai mostrar aqui, ó, que o diâmetro aqui é 50 e que o comprimento aqui é 100. Tá? Ok? Então foi criado com essas dimensões. Muito bem. O que mais que a gente tem que observar aqui? Agora tem que observar que
no primeiro momento, quando eu estava fazendo o esboço, eu só tinha esses planos aqui de referência. Tinha o plano frontal, o plano superior e o plano direito. E o plano que eu escolhi para fazer o esboço foi justamente o plano frontal. Então veja que a face onde está o esboço é justamente essa face aqui, ó. O plano frontal está passando coincidentemente a essa face desse cilindro, tá? E ele ganhou a altura de 100 milímetros desse plano que ele foi esboçado aqui até ali, ok? Então, agora nós temos outros planos além dos planos de referência. Então, como assim? Quando eu criei um volume, esse volume passou a ter mais de um plano, né? Agora eu tenho, além dos planos frontal, superior, direito, eu tenho as faces da peça. Eu tenho faces, a peça tem faces planas, e essas faces planas elas funcionam também como plano para o plano de trabalho, tá? Então, nós temos, além desses três aqui, nós temos essa face é um plano, tá? E temos essa face aqui, ó, essa face é um outro plano, tá? E essa face aqui, ela não é uma face plana, é uma face, mas não é uma face plana, então não posso utilizar ela como plano de trabalho, ok? Outro ponto que eu tenho que ressaltar aqui é o seguinte: uma vez que eu criei esse segmento, apareceu aqui na Feature Manager, né, na árvore de projetos, apareceu essa descrição aqui, ó, ressalto extrusão 1. O que é isso? Esse é o segmento criado pela aplicação do recurso naquele esboço, tá? Então, se eu clicar em cima dele, ele deixa destacado o segmento criado por essa aplicação desse recurso aqui. Para esse tipo de recursos de criação de volume, de remoção de volume, para alguns recursos, existe a associação do recurso com o esboço. Então, ele tem uma setinha do lado aqui, ó, se eu abrir essa setinha, eu vou ver que tem um esboço associado a esse recurso, né? Então, justamente aquele esboço do cilindro que eu trabalhei. Se eu quiser modificar esse cilindro, por exemplo, se eu quiser modificar o diâmetro desse cilindro, que tem 50, eu quero modificar para 40, como é que eu faço isso? Eu tenho que vir e editar a dimensão. E a dimensão é editada onde? Daí eu tenho que conhecer qual foi a estratégia utilizada para criar esse volume. Então, o diâmetro foi dado no esboço. Então, eu fiz um esboço, era um círculo com um diâmetro de 50 milímetros, tá? E o comprimento do cilindro foi dado no recurso, ok? Então, se eu quero mudar o diâmetro, eu tenho que ir lá editar o esboço. Então, para editar o esboço, eu tenho que clicar na setinha aqui, selecionar o esboço, daí vai aparecer essa caixinha aqui, ó, de vários ícones, e eu posso pegar aqui na primeira opção, que aparece ali, editar esboço, tá? Então, eu clico agora aqui, e eu consigo agora editar o esboço. Pessoal, dá para fazer isso de outras maneiras, tá? Eu estou explicando aqui a maneira raiz, tá? A maneira mais segura, a mais base, tá? Então agora eu posso editar o esboço. Eu posso clicar duas vezes aqui em cima da dimensão e mudar aqui, por exemplo, para 60, tá? Então veja que o diâmetro aumentou, dou OK, pô, mas não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu ainda estou no modo de edição do esboço. Para sair do modo de edição do esboço, eu tenho que vir aqui e clicar aqui em cima, ó, nesse ícone aqui que fica no canto superior direito da área de trabalho. Então, ou clicando aqui para confirmar o esboço, ou clicando aqui para cancelar aquilo que eu fiz, né? Então, como eu quero confirmar os 60, eu agora fecho o esboço, né? Então, eu estava com o esboço ativo para edição, agora ele não está mais ativo para edição. Então, fechei o esboço e agora o cilindro tem 60 milímetros de diâmetro. Então, se eu clicar em cima da face aqui, ó, ele mostra que tem um diâmetro de 60, tá? Se eu quiser mudar o comprimento agora, o comprimento tinha 100, eu quero mudar para 120. Como é que eu faço isso? Bom, não é no esboço, porque o esboço tem só a informação do diâmetro. Então vai ter que ser aqui no recurso. Então clico no recurso, aparece aqui várias opções, eu venho na primeira opção aqui que é editar o recurso. De novo, tem outras formas de fazer isso, eu estou mostrando a forma raiz. Mudo aqui para 120, confirmo, tá? Então aqui não tenho que fazer nada aqui porque eu não estou editando o esboço, estou editando o recurso. Então veja que agora o comprimento dele é de 120, tá? Ok? Então passou a ter 120 de comprimento. Muito bem.
Agora, se eu quiser continuar, né? Poxa, essa minha peça não é só uma região cilíndrica, ele é um cilindro escalonado. Então, como é que eu faço agora para continuar o modelamento e criar um escalonamento nesse cilindro? Eu tenho que fazer agora um novo esboço e criar um novo segmento. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na aba esboço e agora vamos fazer um outro segmento aqui, né? Uma ponta com um diâmetro menor. Aqui vou dar um diâmetro de 40. Então, eu vou pegar aqui um círculo de novo, vou usar a mesma estratégia. E ao selecionar um círculo, ele pergunta aqui, ó, selecione um plano, uma face plana ou uma aresta, né? Então, eu tenho que selecionar um plano. Onde que eu posso fazer isso? Eu posso fazer aqui no plano frontal, no plano superior, no plano direito. E onde mais que eu tenho que mais planos eu tenho para trabalhar? Eu tenho mais esse plano aqui e tenho mais essa face aqui, ó, que é um plano, tá? Então eu posso escolher essa face aqui para esboçar. Então eu posso, de novo, né? Venho aqui no círculo e escolho essa face aqui, ó. Então veja que apareceu a origem aqui, a setinha da origem, tá? E ela está ativa, né? O que está ativo é esse plano, é o plano que passa coincidentemente a essa face aqui, ó. Então se eu desenhar em qualquer lugar aqui, não interessa onde eu desenhar, ela vai estar sendo feita no plano que passa nessa face, ó. Se eu girar aqui, eu vou ver que está no plano que passa naquela face lá. Pô, Henrique, mas eu não queria esse plano, como é que eu faço para mudar? Então eu tenho que sair do esboço, não posso ficar com esse esboço ativo, então eu tenho que confirmar ou cancelar. Então eu cancelo. Pronto, agora eu posso escolher outra face, posso escolher essa face aqui para trabalhar, ó. Agora está nessa face aqui, ó. Ó, tá naquela face ali, tá? Então, de novo, vou cancelar, porque eu quero fazer nessa face aqui. Então, vamos lá. Escolher essa face. A origem desse esboço apareceu na parte central, porque no primeiro esboço que eu fiz, eu já coloquei o círculo na parte central, então ele fica registrado isso, tá? Isso é importante. Então, eu já aproveito essa concentricidade. Veja que está azul, está subdefinido, então tem que deixar totalmente definido. Então, pessoal, sempre, tá? Aqui para nós vai ser assim, ó. Sempre tem que deixar o esboço totalmente definido. Não pode aplicar um recurso sem que esteja totalmente definido, tá? O SolidWorks deixa. O SolidWorks, se você fizer aplicar o recurso sem estar totalmente definido, ele faz, tá? Para nós aqui, para o projeto mecânico, a gente não vai aplicar um recurso sem que o esboço esteja totalmente definido. Isso é por questão de robustez do projeto, tá? Uma vez totalmente definido o esboço, eu posso agora aplicar o recurso. Então vamos lá. Vou aplicar um recurso, eu quero agora um escalonamento com 20 de comprimento. Então ele tem 40 de diâmetro, 20 de comprimento. Então veja, está fazendo para esse lado aqui, tá? E eu confirmo. Olha lá. Então, agora eu tenho um segundo escalonamento, ok? Veja que agora apareceu uma outra opção aqui, ó, extrusão 2. Então tem extrusão 1, extrusão 2, tá? Então eu fiz esse sólido aqui, ele é um corpo só, tá? Então quando eu apliquei esse recurso aqui, ó, estava ativa aqui essa opção mesclar resultado e ele está agora juntando esse segmento a esse aqui, ele está como se estivesse soldando tudo, tá tudo junto. Então eu tenho somente um corpo sólido aqui, ó. Ele é um corpo só, tá? Então ele juntou, agora virou uma coisa só. Mas foi feito em duas etapas. Essa aqui é a primeira etapa, veja que o que ficou destacado aqui é esse segmento, e aqui eu tenho a segunda etapa. Se eu quiser mudar o diâmetro dessa segunda etapa, eu tenho que vir aqui trabalhar em cima dessa etapa aqui. Se eu quiser mudar as dimensões dessa parte aqui, desse segmento aqui do cilindro, eu tenho que trabalhar nessa parte aqui, óbvio. Cada uma delas tem um esboço associado. Esse aqui é o esboço 1 e nesse aqui tem esse esboço aqui 4, né? Que ficou aqui. O nome ele dá na sequência que a gente cria, tá? Como eu criei outros esboços aqui fora, ele acabou nomeando esse como esboço 4. Ok? Então aqui nós temos as duas ferramentas que foram utilizadas para criar volume. Agora, quais faces eu tenho para trabalhar? De novo, eu tenho o frontal superior direito, tenho essa face plana aqui, ó. Tenho essa face plana aqui para trabalhar e tenho agora essa face plana aqui para trabalhar. Certo? Muito bem. Então agora vamos criar, né? Aqui nós criamos volume. Pois eu não posso tirar volume? Tem a opção de remover volume? Tem.
Se a gente observar agora que nós temos uma peça tridimensional, várias outras ferramentas aqui ficaram ativas, ou seja, é possível utilizar outras ferramentas porque são modificadores de volume. Tá? Então essas aqui são para criar volume, esses aqui são para modificar volume. Remover volume não deixa de ser modificar um volume já criado. Então eu vou fazer aqui o corte. Vamos fazer um furo aqui, ó, um furo passante de 15 milímetros de diâmetro. Então vou pegar um círculo de novo, vou escolher essa face agora aqui, está centralizado, vou escolher o centro, vou deixar totalmente definido, né? Vou dar a dimensão, vou fazer de 15. Muito bem. E agora, vou lá para o recurso, em vez de fazer um ressalto, né, de criar volume, eu vou remover o volume usando a mesma estratégia, aquela da extrusão. É o corte extrudado. Tá? De novo, cada uma dessas ferramentas a gente vai explicar em detalhe no vídeo separado. Então vamos lá, eu vou fazer o corte passante. Tá? Então ele vai cortar aqui essa peça, ok? Olha lá. Então tá furado, né? Então ela fez esse furo ali, ok? Então veja que agora ele criou uma terceira etapa. Então tem a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, tá? Muito bem. Pô, Henrique, mas se eu quisesse agora fazer um furo transversal, tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui o esboço, vou pegar o círculo e agora vamos fazer, o que eu tenho que fazer agora? Tenho que esboçar e esboçar um círculo. Quero fazer um furo aqui com um diâmetro de 20 milímetros transversalmente. Muito bem. Então, agora eu vou esboçar um círculo de 20 milímetros. Então, eu vou escolher o quê? Tenho que escolher um plano. Então, eu clico aqui. O que acontece? Não acontece nada. Por quê? Porque isso aqui não é um plano. Isso aqui é uma face cilíndrica. E eu não posso esboçar, pelo menos no esboço 2D, eu não posso esboçar numa face cilíndrica. Eu tenho que esboçar num plano. Poxa, mas essa aqui não tem uma face plana nessa direção. Como é que eu faço para esboçar aqui? Não é que não tem uma face plana. Eu não estou vendo essa face plana. Existe sim uma face plana, que são os planos de referência. Nós temos aqui o plano frontal, o plano direito e eu tenho o plano superior. O plano superior ele está nessa direção que eu quero, perpendicular à direção do eixo do cilindro. Então eu tenho que escolher o plano superior. Então tem um plano superior. Eu estou com o plano superior ativo. Ó. Então, qualquer lugar que eu esboce, ó, ele vai estar no plano superior ali. Ó. Ok? Então vamos lá. Vamos apagar aqui e vamos. Agora eu posso visualizar ele de cima, né? Ó. Posso selecionar aqui a ponto de visualização. Posso visualizar de cima. Então eu fico visualizando de cima. Isso facilita a gente achar os pontos de referência. Veja que estando nessa visualização superior, eu consigo fazer o alinhamento aqui com o centro, ó, com a origem que está nesse ponto. Ó. Então eu posso agora esboçar aqui. Veja que ele não está ainda alinhado, né? Ó. Eu preciso criar lá as relações de esboço, daqui para cá, alinhado verticalmente, né? E dizer aqui que tem uma distância daqui até aqui de 25. E dar o diâmetro dele. Vou ter aqui o diâmetro de 20. Agora estou totalmente definido. Olha lá, onde que está o esboçado? Está no centro, né? Bem lá no centro, no plano superior. Agora eu vou aplicar o recurso de corte extrudado. Eu quero que ele corte passante por ambos os lados. Ó. Então ele vai fazer agora um corte transversal. Tá? Ok? Então veja aqui, agora fizemos essa peça utilizando 4 passos. Primeiro uma extrusão do primeiro segmento, extrusão do segundo segmento, corte do furo longitudinal, corte do furo transversal, certo? Muito bem. Então, esse aqui é a lógica de trabalhar com criação de volume e modificação de volume no SolidWorks. Eu posso fazer outras modificações, né? Como, por exemplo, eu posso fazer um arredondamento aqui nós temos aqui o filete, o arredondamento dos cantos, né? Nós temos aqui o filete tridimensional. Lá no esboço eu tinha o filete do esboço, aqui eu tenho o filete do sólido. Né? Então eu posso pegar aqui, ó, dizer que eu quero um raio de 3. Raio 3 e eu quero arredondar esse cantinho aqui. Ó. Olha lá. Então ele fez o arredondamento naquele canto. Eu quero chanfrar as faces aqui. Então vem aqui, chanfro tridimensional. Eu quero um chanfro de 5 milímetros.
Então seleciono essa e faço o chanfro. Ó. Okay? Então veja que apareceu aqui o filete e o chanfro. Veja que esse aqui não tem um esboço associado, ele é um modificador de volume sem ter um esboço associado a ele. Tá? Então essa peça aqui, ó, eu fiz ela em 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. Tá? Muito bem. Então, conforme eu já mostrei ali, né, o que nós temos de importante agora para observar aqui? Nós temos uma coisa que é bem interessante aqui, é como movimentar a peça, né, para fazer as visualizações. Eu posso movimentar ela utilizando o mouse, eu já mostrei isso lá nos vídeos iniciais, onde a gente segura, clica no scroll do mouse e mantém ele clicado e mexe no mouse. Então eu tenho a movimentação do sólido. Eu posso vir aqui, ó, nessa orientação de vista, tá, abrir ela abre isso aqui, mas vocês não precisam usar isso, né? Eu posso fazer a vista superior, então ele está mostrando ali, eu posso usar a tecla de atalho Ctrl 5, né? Eu posso mostrar a frontal superior, ó, frontal, a lateral direita e aqui a isométrica, ó. Certo? Tem outras ali, né? Com o tempo vocês vão aprendendo. Aqui eu posso mostrar também o estilo de exibição. Ela assim é sombreada com os contornos destacados, sombreada sem o contorno destacado, com formato de arame transparente, né, arame com arestas ocultas e arame transparente. Ó. Então, às vezes o computador é muito fraquinho e às vezes é interessante mostrar nesse estilo aqui que fica mais rápido para trabalhar, fica menos pesado para o computador. Tá? Muito bem. O que mais? Outra coisa que é importante a gente observar aqui também, tá? É entender essa lógica de criação aqui, ó. Nessa lógica de criação, veja que existe uma sequência que foi dada de forma cronológica. Então, o primeiro recurso aplicado foi esse, depois eu apliquei esse, depois eu apliquei esse. Então, ele segue essa lista cronológica, tá? E abaixo dessa, né, no final do último recurso aplicado, tem essa barra aqui, ó. Essa barra é o que a gente chama de barra de reversão. A barra de reversão, veja que quando eu passo o mouse em cima, ela muda ali o ponteiro do mouse para uma mãozinha, né? Eu posso arrastar essa barra e voltar no tempo, ó. Então eu posso voltar aqui, ó. Ele desfez o chanfro que está lá, ele ficou aqui em cinza claro, né? Ó. Então ele desfez o filete, desfez o corte transversal, desfez o furo, né? Então ele está voltando, ok? E eu posso ir para frente e para trás, mexendo nessa barra de reversão. Se eu quisesse criar agora um recurso e ter criado ele num tempo entre esse recurso e esse aqui, ó, como é que eu poderia fazer? Bom, eu poderia voltar para cá, voltar no tempo, aplicar o recurso. Então, por exemplo, eu queria fazer um furo quadrado. Agora, veja que ele criou aqui, ó, depois logo acima da barra de reversão, tá? Então ele ficou no terceiro lugar aqui, ó, na sequência cronológica. Agora, se eu ir para frente, né? Ó, ele faz o furo, faz outro furo, faz o filete, faz o chanfro, tá? Ó. Então ele ficou agora ali. Nesse caso aqui não faz diferença nenhuma, né? Mas ele ficou aqui no terceiro lugar, tá? Eu poderia ter clicado nele também, ó, clicado nele e arrastado ele para outra posição, ó, para cá, ó. Ele também nem sempre funciona, né? Como ele é independente dos outros, ele depende só do primeiro, ele aceita. Às vezes ele não aceita fazer essa mudança de tempo, porque ele depende de um outro recurso, tá? Então essa barra de reversão também é bem interessante a gente observar. Ok, pessoal? Então, agora com o andamento da aula, né, com a continuação da aula, a gente vai ver os principais recursos aplicados aqui no projeto mecânico e os mais comuns, né, os mais usados, tá? Não vamos ver todos, vamos ver os mais usados e depois a gente vai partir para os exercícios, tá? Então, nos exercícios a gente faz a consolidação da aplicação desses recursos, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima.